ali na célula humana para fazer a sua penetração, ok? E aí, algumas características imunológicas, umas coisas importantes a se falar sobre quem já pegou, quem pode pegar e tudo mais. Primeira, cada sorotipo confere imunidade específica permanente e contra os outros sorotipos por curto período. Então, vamos supor, Juliana pegou dengue uma vez. Quando ela pegou dengue, ela vai ter imunidade específica permanente contra aquela que ela pegou. Então, vamos supor que a Juliana pegou a dengue do tipo 3. A dengue do tipo 3, ela nunca mais vai pegar. Nunca mais. Só que por um curto período, ela vai ter uma imunidade contra os outros também. Então, em torno de 6 meses, a Juliana não iria pegar nem a dengue 1, nem a dengue 2, nem a dengue 4. Por um período ali de, no máximo, 6 meses, por conta do IgG. Certo? Então, quem pegou dengue uma vez vai ficar imune permanentemente contra aquele sorotipo, e os outros 3, a pessoa tem uma curta imunidade de até 6 meses, dependendo da pessoa. 3, 4, 5, 6, depende da imunidade que a pessoa tem. Certo? Então, uma questão importante. Todos os sorotipos podem causar doença grave e fatal. Então, não tem essa, peguei a dengue 1, ela é a mais fraca, a dengue 4 é a mais forte. Não. Todos os sorotipos podem causar doença grave e fatal. Então, a pessoa ela pode começar tendo a dengue clássica, mas ela pode começar já tendo a hemorrágica. Ela pode ter clássica, clássica, clássica e a última ser hemorrágica. Ela pode ter a clássica 4 vezes e nunca pegar a hemorrágica. Ela pode ter a clássica, depois a hemorrágica, depois a clássica de novo. Então, não tem uma regra que diz, sorotipo X, ele é mais causador de uma dengue hemorrágica. Não. E sim o fato de que se a pessoa pegar dengue até um ano, quase um ano e meio depois que ela pegou a primeira vez, ela corre um risco maior de ter a dengue hemorrágica. Então, se ela teve a dengue clássica, sei lá, Juliana pegou a dengue clássica, se no próximo 1 ano e meio ela pegar a dengue de novo, ela pode acabar tendo a dengue hemorrágica com mais facilidade. Não é uma regra, mas aumenta a chance de uma dengue hemorrágica. Ok? Então, apesar dela ter essa imunidade por até 6 meses, ela aumenta o risco de ter uma dengue mais forte se pegar num curto período. Ok? Então, essas são as características imunológicas ali do vírus da dengue. A gente observa que o vetor é o Aedes aegypti na América e o Aedes albopictus na Ásia. Algumas características do Aedes aegypti. Ele é um mosquito preto, certo? Diferente do Culex. O Culex é o pernilongo. Culex, ele é o pernilongo que vai ficar irritando a nossa orelha ali durante a noite. Ele não é o Aedes. Então, se você for dormir e tiver um mosquito zumbindo na sua orelha, não precisa ficar com medo que não é a dengue. É o Culex, que é o pernilongo comum. E esse pernilongo comum, ele é marrom, enquanto o Aedes aegypti é preto. O Aedes, ele vai ter várias pintas brancas nas patas. Então, a gente observa essa característica importante também. Mas a característica mais interessante já da gente conhecer o mosquito da dengue, eu queria saber, vocês sabem o que é uma lira? Vocês já viram uma lira? Não. Vocês assistiram Cavaleiro do Zodíaco? Tinha um Cavaleiro do Zodíaco que tinha uma lira da saga de Hades.
não sei, Cavaleiro de Prata. Ele tem uma lira. A lira é uma espécie de harpa, ok? Ela era muito parecida com uma harpa, um instrumento musical. E uma das formas da gente identificar o Aedes aegypti é que ele tem exatamente uma lira nas costas. Então, se a gente olhar aqui, ó, as costas do Aedes aegypti, a gente vai ver uma mancha que se parece muito com uma lira. Ok? Então, essa característica é mais fácil de visualizar do que as manchas brancas na pata. Que, às vezes a gente amassa o quebra a pata do pernilongo, do mosquito, e aí quando vai ver a pata não dá para ver. Porém, a lira, ela é bem fácil de ser reconhecida. Ok? Isso, Igor, exatamente. Aqui nesse Aedes aegypti dá para ver a lira certinho nas costas dele. Dá para ver até as cordas, ó. Tem 2 cordinhas aqui no meio. Então, viu a lira, a gente já sabe que é o Aedes aegypti. Aí, tomar cuidado, né, porque ele pode transmitir a dengue. Não só a dengue, ele transmite a zika, transmite a chikungunya, transmite a febre amarela, a moiara e, ou seja, um monte de doenças virais. Ok? Então, a nossa guerra nunca vai ser contra o macaco. O macaco faz parte da nossa fauna natural. Nossa guerra é contra o mosquito. Ok? Já o Aedes albopictus, ele se diferencia do Aedes aegypti porque ele tem uma linha branca no dorso. Então, nas costas dele, a gente consegue ver apenas uma linha branca. Só que ele é mais comum lá na Ásia. Algumas características da infecção. Veja, o mosquito da dengue, ele é um mosquito de hábito doméstico. Então, ele gosta de ficar dentro de casa. O mosquito que pica é a fêmea, ok? O macho, ele não pica o homem, nem o macaco, nem ninguém, porque o macho, a única coisa que ele pica é chu. Não. O macho, a única coisa que ele pica são flores, plantas. Então, ele gosta de sugar o açúcar das folhas, das plantas. Então, geralmente, ele está ali na florestinha, se alimentando de plantas. Já a fêmea, ela tem essa necessidade de sangue, porque ela precisa do sangue para conseguir amadurecer os seus ovos. Sem o sangue, os ovos não amadurecem, aí o mosquito não progride. Enfim, então a fêmea, a partir do momento que ela que ela tem ali a reprodução, ela sai à procura de algum animal para sugar seu sangue. Se ela encontrar o homem do meio do caminho, vai ser o homem que ela vai picar. Hematofilia. Acredito que sim, Igor. Não conheço esse nome, mas deve ser. Então, ela precisa do sangue para que esses ovos amadureçam. E outra questão importante: o mosquito da dengue pica de dia. Então, ele vai picar até 6 horas da tarde. Porque depois que o sol se põe, o mosquito da dengue ele vai para a mata para se reproduzir, para botar e se reproduzir novamente. Então, quando a gente está ali se preparando para dormir, a gente fica ouvindo aquele pernilongo chato, meia-noite, que fica zumbindo no nosso ouvido. Não precisa se preocupar, porque não é o Aedes, porque o Aedes pica de dia. Hematófagos. Interessante, Igor, legal. Obrigado por ter incluído aí a informação. Então, assim, onde que está o pernilongo quando ele quer picar a gente de noite? Ele fica no teto, na parede, lá em cima. É até difícil de bater nele, de matar ele. Esse é o Culex. O Aedes aegypti, ele tem o costume de ficar nas partes baixas.
Então, se você quiser matar o mosquito da dengue, você tem que colocar inseticida embaixo da cama, embaixo da mesa, atrás do sofá, na parte de baixo dos móveis. É ali que o Aedes aegypti ele vai ficar rondando. Ele voa no máximo a 1,5 m de altura. Então ele não consegue dar um voo alto. Ok? Então, fica de dia, fica embaixo da mesa, embaixo do sofá, embaixo da cama. E aí ele tá ali próximo do homem, né? Que tá mais ou menos nessa altura. Então a gente observa que a maioria dos mosquitos que nós vimos nos picando não era o Aedes aegypti, era o Culex, o pernilongo. Depois que ele se reproduziu, ele bota os ovos. Os ovos, eles são finos, parecendo arroz. Então os ovos do mosquito da dengue parece arroz parbolizado, porque além de ser parecendo um grão de arroz, ele ainda é dourado. Né? A maioria dos mosquitos bota ovo branco. O Aedes aegypti bota ovos dourados, parecendo um grão de arroz parbolizado. A larva, ela vai ficar 90 graus na coluna d'água, ela não fica deitada, ela fica em pé. Então a gente consegue observar aqui, ó, ela fica em pé na linha d'água. Então são todas características importantes para a gente ver. Mas, no geral, viu larva de mosquito? Mata, joga cândida, né, para que essa larva morra. Independente se é o Culex ou se é o Aedes, é importante eliminar o risco, a chance de contaminação. Aqui. Então, para o diagnóstico, a gente vai ter 3 testes. O primeiro teste, que é o teste rápido, é um teste para capturar o antígeno que a gente chama de NS1. Esse aqui é o teste rápido. O teste rápido, ele vai capturar o antígeno, ok? Então, quando a gente trata desses testes diagnósticos, ele sempre funciona da seguinte forma. Se o teste tem anticorpo, ele vai capturar o antígeno no humano. Se o teste tem o antígeno, ele vai capturar o anticorpo no humano. Então, se a gente quer saber se a pessoa tem anticorpo, nós precisamos usar um teste que no teste tenha o antígeno. Agora, se a gente quer saber se a pessoa tem o antígeno no corpo humano, a gente utiliza um teste que tenha um anticorpo. Esse teste rápido, ele vai capturar aquele antígeno de superfície do vírus, né? A proteína de superfície chamada de NS1. Ok? Ele é chamado de teste rápido, mas o nome correto desse teste rápido é imunocromatografia. Imunocromatografia. Eu vou pegar aqui uma aula que tem... não sei, será que tem? Não sei se está no meu drive, deixa eu ver. Uma aula da veterinária que eu tenho esse teste para mostrar para vocês. Se eu tenho, tá no outro login, peraí. Bom, enfim. Então, esse teste é um teste que vai pegar ali a presença do vírus no sangue. Quero saber se eu estou com vírus no sangue. O que eu faço? Vou utilizar o teste rápido. Esse teste rápido, ele vai identificar o DNA, aliás, o RNA do vírus. Ok?
Já, se eu quero saber se o paciente já teve, ou até mesmo se ele está com dengue neste momento, eu posso fazer o teste de ELISA. Então, o teste de ELISA, eu já comentei com vocês, ele é o principal imunoensaio para anticorpo. Então, se eu quero detectar se a pessoa tem o anticorpo no sangue, eu vou fazer o teste de ELISA. Eu posso fazer para IgM, para saber se a pessoa está com dengue agora, mas eu também posso fazer para o IgG, para saber se a pessoa já teve a dengue em algum momento da vida. Eu não estou achando, eu vou ter que pegar esse teste no meu computador mesmo, e aí depois eu mostro para vocês, se não hoje, nas próximas aulas eu mostro como funciona o teste rápido. O terceiro teste importante, ele se chama NAT-PCR. NAT-PCR, ele é o teste mais eficaz que existe. E aqui eu vou encontrar o RNA do vírus. Esse NAT-PCR, ele é um teste demorado, ele é um teste extremamente sensível. Então, é muito fácil de errar. Então, para uma pessoa, para um técnico executar essa técnica do PCR, tem que ser muito, muito bom. Porque qualquer coisinha ele pode dar um resultado errado e dar um falso positivo ou um falso negativo. Certo? Então, temos ali esse diagnóstico. Então, quais são os 3 testes imunológicos que a gente faz para descobrir se a pessoa está com dengue? Primeiro, a imunocromatografia, que é o teste rápido. Imunocromatografia para o antígeno do capsídeo, que é o NS1. O que é o antígeno de capsídeo mesmo, professor? Ele vai detectar essas bolinhas aqui, ó. Por que ele vai detectar essas bolinhas? Porque só o vírus da dengue tem o antígeno NS1. Então, nos testes rápidos, a gente vai procurar uma característica que só aquele vírus que a gente está estudando tem. Ok? Então, aqui a gente vê o antígeno de superfície chamado NS1, que só o vírus da dengue vai ter, e é esse antígeno que o teste rápido vai pegar. Então, para a detecção do antígeno, o que eu faço? Imunocromatografia para NS1. Beleza. Se eu quero saber se a pessoa está com dengue, eu faço o quê? Teste de anticorpo. Se tiver com IgM, ela está com dengue no momento. Precisa de repouso. Se estiver com IgG positivo, significa que ela já teve dengue no passado, como é o caso da Juliana. Então, se eu fizer um teste sorológico na Juliana agora, vai dar positivo para IgG. O que significa? Que um dia na vida dela ela já teve Covid, já teve dengue. Não é agora, nesse momento. Ok? E aí a gente entende como funciona a resposta imune. A resposta imunológica da dengue, ela acontece da seguinte forma. Por que a Juliana, que teve dengue, ela nunca mais vai pegar essa doença? Pelo menos não esse sorotipo, né? Por quê? Porque na primeira vez que ela teve a infecção, veja, no tempo zero, ela não tinha nem infecção, nem anticorpo, nada. Aí chegou um momento que ela pegou o vírus. Quando ela pegou o vírus, ela não tinha anticorpo ainda. Então, por um tempo, os vírus começam a se reproduzir bastante, e aí aparece o IgM. Quando o IgM aparece e começa a crescer, a gente vê que a partícula viral vai diminuindo. Por quê? Porque o IgM está matando o vírus. Certo? Então, vamos lembrar. Na primeira vez que a pessoa pega a doença, ela vai demorar pelo menos 7 dias para produzir o IgM. E o IgG vai demorar 10 dias, ele demora mais tempo ainda. Então, primeiro aparece o vírus se multiplica, aí quando o IgM é produzido, o vírus começa a diminuir a quantidade, porque o IgM está
combatendo o vírus. E aí, 10 dias depois, o IgG ele é produzido de forma tardia. A gente viu que ele é um anticorpo tardio. O IgM, quando ele percebe que não tem mais vírus, ele diminui e zera. O IgG não. O IgG, como a gente viu, é um anticorpo de memória. Ele é um anticorpo que vai ficar ali até 6 meses. Então, ele vai ficar circulando ali no sangue, esperando o vírus aparecer de novo. Então, a gente vai ver que mesmo sem a infecção, ó, o IgG, ele não zerou. E ele nunca mais vai zerar. Porque a Juliana tem imunidade permanente contra aquele antígeno. Contra o tipo da dengue que ela pegou. Aí, se por acaso a Juliana pegar o mesmo tipo de dengue de novo, o que acontece? O NS1 aparece normalmente, porque o vírus está no corpo dela. Estou te usando como exemplo hoje, Juliana. E aí, o que vai acontecer? Ele vai se proliferar, certo? Então, esse vírus vai se proliferar, porém, o IgG, que não estava zerado, quando percebe a presença do vírus de novo, ele não precisa mais de 10 dias crescer. Ele simplesmente explode a sua quantidade. O IgM, ele sempre aparece para falar, ó, tô aqui, então quer dizer que tem infecção, mas o IgG sozinho dá conta. A gente vê que o IgG, ele tem uma super expressão na presença do vírus na segunda vez. E é por isso que a Juliana tem imunidade permanente contra o vírus da dengue. Certo? Ok? Deu para entender essa resposta imunológica? Então, para qualquer doença que tem imunidade permanente, ou para qualquer doença que a pessoa se vacinou, a gente tem essa resposta imune. Na primeira vez, demora até 7 dias para produzir o IgM e até 10 dias para produzir o IgG. Porém, na segunda vez, o IgG já está lá, porque ele não reduz, ele não zera, e aí ele tem uma super expressão, ele mata o vírus rapidamente, e aí a Juliana não tem sintomas, não tem nada. Ela nem vai perceber que ela teve dengue, porque o anticorpo dela é muito rápido na segunda vez que ela pegou a doença. E é por isso que a gente se vacina. Quando a gente se vacina, a gente cria essa situação para que, na vacina, para que na próxima vez que a gente encontre o vírus de verdade, o IgG já esteja pronto para ter essa superexpressão e a pessoa não pegar a doença. E se pegar uma doença bem fraca. Então, esse é um dos princípios ali do processo vacinal. E aí, vamos falar um pouco sobre a doença em si, né? Qual a diferença da dengue clássica para a dengue hemorrágica? Primeiro, o vírus da dengue, quando ele entra no corpo, ele vai gerar uma febre alta, ali em torno de 40 graus, certo? E ele gera essa febre muito alta porque ele vai gerar uma tempestade de citocinas. Tempestade de citocinas. O que é isso? Nós já aprendemos que a citocina é uma molécula inflamatória, certo? Que faz a inflamação acontecer. Que ativa o processo inflamatório no corpo da pessoa. Só que no caso da dengue, o vírus ali, ele vai ativar uma tempestade de citocinas, ou seja, vai ter tanta citocina sendo liberada que a febre vai aumentar muito, descontroladamente, ok? E o vírus, ele também vai ter a capacidade de ativar os fatores fibrinolíticos. O que é fibrinólise? Nós falamos sobre isso lá na fisiologia semestre passado. O que é fibrinólise? Quem lembra? Ninguém, né? Ok. Fibrinólise é a falta da coagulação. Então, fibrinogênio que atua na coagulação, ele vai ser
destruído. E aí a coagulação não vai acontecer. Então, quando o vírus ativa os fatores fibrinolíticos, ele vai favorecer que a pessoa tenha uma dengue hemorrágica, certo? Por conta dessa tempestade de citocinas e por conta da ativação dos fatores fibrinolíticos que vão fazer a pessoa não ter coagulação, não ter processo de coagulação. Vai ter prostração, cefaleia, artralgia e mialgia, ou seja, a pessoa vai ter dor no corpo e dor nas articulações, que vai fazer ela ficar prostrada. O que é uma pessoa prostrada? É a pessoa que fica abraçando os joelhos, assim, como se fosse um bebê. É aí que a gente entende como prostração. E essa prostração, por conta de dor muscular. A pessoa também vai ter dor de cabeça e dor retroorbital. Dor no fundo do olho. Então, vamos entender. Por que a pessoa tem prostração, dor no fundo do olho e dor muscular? Porque o vírus da dengue, ele tem tropismo, ou seja, ele tem preferência para os músculos. Ele infecta as células musculares do corpo humano. Então, ele infecta a célula muscular, vai gerar uma inflamação dentro da célula muscular. E uma coisa que a gente muitas vezes não sabe é que o olho, dentro do olho, para a gente ter a capacidade de virar o olho para um lado, para o outro, para cima, para baixo, tem 8 músculos. Só para mexer o olho. Então, o vírus, quando ele entra na corrente sanguínea, ele chega no olho e entra nesses músculos. E aí a pessoa vai ficar com dor no fundo dos olhos. Ela diz, né, a pessoa que teve dengue, que só para abrir o olho é um sacrifício, é uma dor muito forte. Porque o vírus tem esse tropismo. Tropismo é preferência, né? Para onde ele vai com mais facilidade? Para o músculo, mas geralmente para o músculo dos olhos. Ah, vai para os outros músculos do corpo também, porque a pessoa tem dor no corpo inteiro, certo? Anorexia, a pessoa emagrece nos dias de dengue porque ela perde a fome. Rush cutâneo. O rush cutâneo, ele aparece mais no fim da dengue, né? Que a Juliana até comentou. Esse rush cutâneo é por conta da viremia. O que é viremia? A presença do vírus no sangue vai fazer com que pequenos capilares se rompam. Então, a gente tem pequenos vasos sanguíneos que acabam se rompendo e esse rompimento vai gerar pequenas manchas, pequenas bolinhas vermelhas ali no corpo da pessoa. E isso a gente chama de rush cutâneo. Ok? E também vai ter uma coceira muito forte no fim do processo da dengue por conta da liberação do IgE. Então, o corpo ele começa a liberar IgE e esse IgE acaba gerando uma reação alérgica onde estava acontecendo o rush. Então, primeiro vem a febre e a dor. Depois, no fim, vem o rush e a coceira. E aí tem uma questão muito interessante de se falar desse rush cutâneo e dessas coceiras. A gente sempre ouviu falar de dengue. A vida inteira vimos muitas pessoas pegando dengue, que a gente mora no país tropical que tem mosquito. Porém, antigamente as pessoas não relatavam essa coceira intensa. Simplesmente, esse sintoma não existia. As pessoas não falavam. Eu acredito que nos últimos anos nós estamos sendo picados por outro tipo, nós estamos
pegando outro sorotipo de dengue, e não aquela dengue que a gente pegava anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Então, eu acredito que o sorotipo que está sendo transmitido, tem 2 sorotipos, né, rodando aqui na nossa cidade, aquele sorotipo que não gera tanta coceira, e o sorotipo que gera muita coceira. Então, eu acredito que são 2 tipos diferentes da dengue. Então, Luiz, não vai ter mais dor, não. A partir do momento que a pessoa está com dengue, ela vai ter tanta dor que ela não vai conseguir malhar ao ponto de acabar aumentando essa dor por conta da musculação, entendeu? Então, a partir do momento que o mosquito picar, se tiver o vírus da dengue, a pessoa vai ficar prostrada, com dor, não vai conseguir levantar nem para ir pegar um copo de água, porque ela sente muita dor no corpo e tudo mais. Por nada. Já a dengue hemorrágica, a gente observa a presença de sangue, ok? Então, a gente tem hemorragias na pele, que a gente chama de petequias ou eczemas. Essas que a gente vê aqui na imagem não é uma petequia, é uma eczema, porque a petequia é pequenininha. O rush é a petequia. Agora, esse sangramento intenso da pele a gente chama de eczemas. Significa que está tendo uma hemorragia. É perigoso. Temos também gengivorragia, que é o sangramento na gengiva, epistaxe. Epistaxe é o sangramento nasal. Sangramento gastrointestinal. Então, a pessoa ela pode defecar com sangue. E sangramento na urina, por causa de uma lesão, uma hemorragia no rim, que é a hematúria. Então, a questão mais importante quando a gente fala da dengue é o seguinte: se você está com dengue, não precisa se preocupar, porque a dengue em si, ela não é uma doença tão grave. Mas, se observar qualquer situação de sangramento, tem que correr para o hospital. Porque esse sangramento é uma hemorragia que pode levar a pessoa a ter uma parada cardíaca por causa de um choque hipovolêmico. E vir a óbito, que aconteceu com algumas pessoas no ano passado. Eu já expliquei por que acontece a hemorragia, Keila. Tem um motivo importante. Quem lembra o que eu disse? Tudo bem. Mas quem lembra? O que coagulação? O que do fator fibrinolítico? Tá faltando uma palavra, Vitor. O que tem os fatores fibrinolíticos? Isso. Por causa da ativação dos fatores fibrinolíticos. Então, o vírus da dengue, quando ele está no sangue, ele gera uma ativação dos fatores fibrinolíticos. Luciana, o vírus da dengue não causa coagulação, é fibrinólise, certo? E aí, como esse fibrinogênio ele não vai funcionar, a pessoa ela tem grande chance de ter hemorragia. Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Qual é o medicamento que a gente não pode tomar quando estamos com dengue? AS, certo? Ácido acetil salicílico. Por que não podemos tomar o AS? O AS, ele é um antiagregante plaquetário. Antiagregante plaquetário. Então, ele impede que as plaquetas se agreguem, ou seja, ele silencia as plaquetas.
Ele desliga as plaquetas. Então, se a pessoa já está com os fatores coagulativos, aliás, com os fatores fibrinolíticos ativados, se as plaquetas delas pararem de funcionar, aí sim que ela vai ter uma hemorragia muito mais facilmente. Certo? Então, essa questão é importante. Não pode tomar o AS, porque ele é um antiagregante plaquetário, porque ele vai facilitar que a pessoa tenha a dengue hemorrágica, porque a própria dengue já coloca a pessoa numa situação de sangramento. Ok? E aí nós temos duas vacinas para a dengue. Nós temos a Dengvatia e a Qdenga. A Dengvatia, ela é muito mais antiga do que a Qdenga, certo? E ela é atenuada, as duas são atenuadas, são do tipo recombinantes e atenuada. Então, é uma vacina que não pode ser dada nem para gestante, nem para o idoso, nem para pessoa com doença autoimune. Já conversamos sobre isso algumas aulas atrás. Ok? Então, a diferença da Dengvatia para a Qdenga é que a Dengvatia precisa de 3 doses e a Qdenga precisa de apenas 2 doses, certo? Alguma dúvida em relação à dengue? Então, agora a gente vai começar a falar sobre a febre amarela, ou yellow fever. Bom, febre amarela também faz parte da família Flaviviridae, também é um vírus de RNA, também é transmitido por mosquito, no caso, o Aedes aegypti, mas também pelo Hemagogus e o Sabetes. Então, nós temos 3 mosquitos que transmitem a febre amarela, Hemagogus, Sabetes e o Aedes aegypti. O Hemagogus e o Sabetes a gente só tem lá nas florestas úmidas, no caso, na África, na floresta amazônica e tudo mais. A febre amarela tem um sorotipo só e tem vacina. Ou seja, se a pessoa pegar febre amarela, ela pode nunca mais ter, né? Se pegou, ela pode nunca mais ter febre amarela. O problema é ela sobreviver. Se ela pegar e se ela conseguir sobreviver, ela vai nunca mais pegar a febre amarela. Febre amarela é uma doença que, se ela acontecer, ela é fatal. Ela não vai acontecer em grande parte das pessoas que pegam, mas quando acontece, geralmente ela mata a pessoa. Então é importante não pegar. Por isso que a gente tem que tomar a vacina. Eu tomei a vacina em 2017, porque eu estava planejando uma viagem para a África, né? Já tinha comprado, já estava tudo certo, então eu precisei dessa vacina. E essa vacina veio, eu tomei ela integral um pouco antes do surto. Então eu consegui pegar a dose integral, é a dose que a gente toma uma vez só na vida. Quem tomou em 2018 a vacina, pegou a dose fracionada. A vacina fracionada da febre amarela dura apenas 10 anos. Então, daqui a algum tempo vai ter que tomar novamente. Então, ela vai ser transmitida novamente pelo Hemagogus e pelo Sabetes, mas ela também pode ser transmitida pelo Aedes. Sintomas. O principal sintoma é o amarelamento da pele. Então, a pessoa vai ficar com a pele ictérica, vai ter uma icterícia, e também vai ter febre, uma febre alta, por isso que a gente chama de febre amarela. Febre porque causa febre, amarela porque a pele vai ficar ictérica, gerando ali um problema mais grave. Eu não sei por que não dá para passar para o lado esse slide.
Tá, vou deixar assim. Eu acho que dá para entender essas partes aqui, ó. Então, ó, além dos sintomas de febre e do amarelamento da pele, acontecem muitas outras coisas. Então, o que a gente observa que acontece? Primeiro, insuficiência hepática. Então, a insuficiência hepática acontece e a pessoa ela vai ficar com a pele amarela, porque o fígado deixa de funcionar. Então, como a gente entende isso? A febre amarela, ele gosta de atacar o hepatócito, que é as células, que são as células do fígado. E aí ela vai lesionando as células do fígado, impedindo que esse fígado trabalhe. E a gente vai ter uma insuficiência hepática. Ah, pode ser que a pessoa perca o fígado por conta do vírus da febre amarela? Se for uma hepatite fulminante, sim. Mas fora isso, não. Mas de qualquer forma, esse fígado insuficiente, vocês vão aprender na bioquímica que o fígado ele tem uma função de metabolizar a bilirrubina. Então, o que ele faz? Ele pega a bilirrubina e quebra ela, né, metaboliza ela para que ela seja eliminada nas fezes. E é por isso que as nossas fezes saem marrons, porque a bilirrubina vira biliverdina e as fezes vão sair marrons por conta da presença da bilirrubina. Mas, se o fígado está insuficiente, ele não está quebrando essa bilirrubina. Então, para onde essa bilirrubina vai? Se o fígado não está conseguindo quebrar essa bilirrubina, logo ela não vai ser liberada pela bile no intestino. Então, ela está onde? No sangue. Então, no sangue, a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia. Que é isso? É o aumento da bilirrubina no sangue. E por que a bilirrubina aumentou no sangue mesmo? Porque o fígado não está conseguindo metabolizar ela. Porque ele está insuficiente. A bilirrubina fica em excesso no sangue e ela vai começar a se depositar na pele, gerando uma icterícia. Então, a icterícia acontece porque a bilirrubina que está em excesso no sangue acaba se depositando na pele e nos olhos, tá? A pessoa com febre amarela vai ficar também com os olhos amarelados, não só com a pele. Agora pensem comigo. Se a bilirrubina está aumentada no sangue e não está sendo liberada no intestino, nas fezes, por onde essa bilirrubina vai ser eliminada? Se a bilirrubina está em excesso no sangue, exato, Welton, muito bom. Então, como ela está em excesso no sangue, ela vai ser eliminada pela urina. E aí a gente vai ter a presença do pigmento escuro das fezes na urina. Peraí, Viote, já te amo. Então, a pessoa que tem febre amarela vai ter urina com cor de Coca-Cola. Uma urina bem escura. E as fezes vai ser clara, uma fezes branca, branquicenta. Por quê? Porque o fígado está insuficiente e a bilirrubina não está saindo pelo intestino. As fezes vão sair claras. Pode falar, Viote. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, igual como que é? Um amarelão, né? Que a gente fala, o ditado popular. Não é amarelão. Não é amarelão? Amarelão é uma doença causada por um verme chamado ancilostoma. Ah, tá. Desculpa, Tá perdão. bom? É a coisa que você falou, que a pessoa fica amarela? Icterícia. Isso. Quando um neném, tipo, a criança nasce e ela tem
e ela vai para o banho de sol. Geralmente isso acontece por quê? Né, Porque vai para a câmera lá, né? Coisa que faz. Porque o fígado dela não está adequado. Entendi. Ele não começou a criança nasceu e o fígado ainda não está funcionando. Por isso que ela vai ficar com icterícia. Tá bom. Era só... Certo? E a mesma criança que pode ter icterícia pode ter hipoglicemia. Por quê? Porque quem faz esse metabolismo da glicose também é o fígado. Então, do mesmo jeito que ela vai estar ictérica, ela vai estar hipoglicêmica. Entendi. Interessante. Obrigada, professor. Por nada. Beleza? Então, esse é o principal sintoma da febre amarela, a hiperbilirrubinemia, a urina escura e as fezes claras. A pessoa vai ter dor no fígado também, certo? Então, todas essas coisas acontecem por conta da insuficiência hepática. Outra coisa que a pessoa vai ter é insuficiência renal com ausência de urina. Então, quando a urina sai, ela sai escura. Agora, na maior parte dos casos, nós temos uma anúria. Anúria é a falta de urina. O rim também deixa de funcionar. E a pessoa vai ter ali essa pouca quantidade de urina ou urina nenhuma pela insuficiência renal. Então, duas características muito importantes da febre amarela é a anúria da insuficiência renal e a icterícia da insuficiência hepática. A pessoa também vai ter bradicardia. Então, veja, se a pessoa não está fazendo xixi, o corpo dela está ficando cheio de água. Então, para corrigir a pressão arterial, se o sangue tiver com muita água, a pressão arterial sobe. Então, para corrigir a pressão arterial, o coração vai começar a trabalhar mais devagar. E aí a gente vai ter a bradicardia, que é o pulso lento. Então, a partir da insuficiência renal, vai acabar tendo um reflexo no coração, gerando bradicardia, que é um pulso lento. Outros sintomas importantes: febre, calafrio, dor nas costas, dor nos músculos, obnubilação mental, que é confusão mental, sangramento nasal, na gengiva e no ouvido. Então, veja, se a pessoa está com febre amarela e ela apresentar sangramento nasal, na gengiva, febre, dor nas costas e dor no corpo, o que você vai falar que a pessoa tem? Exato, dengue. Ela vai confundir com a dengue. Então, o principal fator que a gente diferencia a febre amarela da dengue é a insuficiência renal e a insuficiência hepática. Mas a pessoa que está com febre amarela, se ela tiver a insuficiência hepática, ela também vai confundir a doença com hepatite. Então tem que tomar cuidado do diagnóstico para que a gente não confunda uma doença com a outra. Então, o diagnóstico vai ser importante nessa questão, ok? Então, a vacinação, ela não pode ser dada para gestante, nem para o idoso, nem para pessoa com doença autoimune, como nós já conversamos, porque a vacina da dengue da febre amarela é atenuada, certo? Mas ela obrigatoriamente tem que ser tomada por uma pessoa que vai viajar para a Amazônia ou para a África, ou para alguns países da Ásia, como a Tailândia, que é onde pode encontrar o vírus, o mosquito e a febre amarela. Ok? Então, eu mesmo, quando eu viajei para a África em 2018, eu precisei imprimir um certificado internacional, porque se eu chego na África sem esse certificado internacional que comprova que eu me vacinei contra a febre amarela, eles simplesmente me mandam embora. Eu não entro em nenhum país da África por conta dessa obrigação
de tomar a vacinação, certo? Antigamente, esse certificado internacional era meio difícil de conseguir, eu tive que ir lá numa UBS, lá na Ponta Estaiada, para conseguir e tudo mais, mas hoje já dá para pegar pelo site do SUS, você já consegue pegar pela própria internet, é bem mais fácil de obter esse certificado. E aí a gente observa o quê? Ó, até 65% vai ter a febre amarela assintomática, então a pessoa pegou e nem sabe, não tem sintoma nenhum, tá tudo certo com ela. Agora, de 20 a 30% já vai ter a febre, né? A febre, a dor muscular, a dor de cabeça, e aí a pessoa vai pensar que está com dengue, né? Então, 20 a 30%, a forma mais moderada, mais leve, porém que pode gerar a confusão com a dengue. De 10 a 20% já tem a forma grave, que vai gerar icterícia, que é a insuficiência renal. E de 5 a 10% das pessoas com febre amarela vão morrer. Então, é uma doença que, de cada 10 pessoas, uma morre. Então, a gente vê que ela é perigosa, porque se gerar a forma maligna, que gera a insuficiência hepática e renal, a pessoa morre. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a dengue. Aliás, com a febre amarela. Ok? O diagnóstico da febre amarela também vai ser por NAT-PCR, certo? Que a gente chama de RT-PCR também, que é para identificação do RNA do vírus. Se eu fizer o PCR e encontrar o DNA, o RNA do vírus, o que significa? Que eu tenho vírus. Muito simples. Certo? Mas hoje em dia, esse PCR ainda é um teste um pouco caro, certo? Mas ele é super confiável. Então, se eu quiser identificar o antígeno, eu faço o PCR. Agora, se eu quiser identificar o anticorpo, eu vou fazer o ELISA, certo? Se a pessoa der ELISA IgM positivo, é porque ela está com febre amarela. Se der IgG positivo, é porque ela é vacinada, né? Ela já se protegeu contra a febre amarela em algum momento da história dela. Beleza? Então, para o antígeno, PCR. NAT-PCR ou RT-PCR. E para o anticorpo, ELISA. Se tiver IgM, significa que ela está com febre amarela. Se o IgG estiver positivo, significa que ela é vacinada, então, né, no caso, ela não vai estar com... Confirma que a pessoa não está com febre amarela. Ok? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Como eu não sei se vai dar tempo da gente falar de todas, eu vou passar para vocês agora um vídeo sobre a Zika. Ele tem 10 minutos, tá bom? Então vocês vão assistir agora o vídeo falando sobre a Zika e vão tirar 10 minutos de intervalo. Então, vídeo mais um intervalo até as 20h23. Ok? Então, vocês assistam o vídeo, depois vai no banheiro, bebe uma água, se quiser comer alguma coisa, e a gente volta para falar sobre a chikungunya e um pouquinho também sobre a Zika, havendo tempo. Isso, 21 e 23. Obrigado, Vitor. 21 e 23, tá bom? Então assiste o vídeo e come alguma coisa. E a gente já volta.
240 pessoas fazem parte dessa sala, 107 pessoas estavam online e 60 pessoas só assistiram o vídeo, 1/4 apenas da turma. Então, eu vou aproveitar para essas pessoas que estão aqui online. Vou utilizar esse vídeo para fazer a atividade 2, tá bom? Já que vocês assistiram, eu vou valorizar aí essa presença de vocês. De qualquer forma, eu vou comentar também sobre a Zika, que faz parte da nossa aula. Que bom, Viotti, é isso aí. Então, ó, vamos falar sobre a chikungunya. Fala, Igor. Professor, então, sobre as pessoas que viram ou não, lá no grupo do WhatsApp, algumas pessoas realmente não conseguiram acessar o link, aí mandaram o vídeo lá no grupo. Então, muito provavelmente, as pessoas viram pelo link do grupo, tá bom? Tá bom, isso é bom. Não, de qualquer forma, eu vejo o acesso pelo YouTube, o número de pessoas que acessam, entendeu? Aparece lá no YouTube. Mas, de qualquer forma, é a dica que eu dou para quem está aqui, entendeu? Vou colocar esse vídeo na atividade 2, então façam uso, assistam. Bom, e aí nós temos aqui o vírus da chikungunya. Ele é um arbovírus também. Ele também é transmitido por mosquito, no caso Aedes aegypti. Ele também só tem o sorotipo e possui vacina. Só que essa chikungunya, ela não é disponibilizada pelo SUS, certo? Então, demorou bastante para que a vacina da dengue fosse disponibilizada. E até então, está tendo um déficit na quantidade de vacinas. Então, as pessoas querem se vacinar, mas tem um impedimento de muitas vezes não conseguir, ou então tem um impedimento de se vacinar com a primeira dose e não conseguir o acesso à segunda dose. Então, essa questão da dengue, ela ainda está meio fraca quando o assunto é SUS. E isso é muito triste, né? Porque é uma vacina que já devia ter sido administrada na população há muito tempo atrás, ok? Então, essa falta gera um pouco de insatisfação, porque se é uma doença que tem todo verão, os casos são super altos, não precisava esperar um surto igual teve no ano passado para administrar a vacina pelo SUS gratuitamente, né? Então, acho que essa questão é bastante embaçada. Depois eu vou colocar esse link no Class, tá? Eu vou pôr o link do Class, aí vocês podem assistir. Tem o vídeo da dengue também, que é interessante assistir antes da AV1, tá bom? Então, até a AV1 a gente vai ter passado por alguns temas a mais, e aí esse vídeo da dengue vai ajudar bastante para se preparar para a AV1. Então, ó, falando sobre os sintomas, o que a gente observa na chikungunya? Febre, dor de cabeça, dor nos músculos, dor nas costas, náusea, vômito, rush. Então, a gente vê praticamente os mesmos sintomas da dengue. A febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, náusea, vômito, rush. Mas é importante a gente destacar aqueles sintomas que são próprios da chikungunya, certo? Que são a poliartralgia, a poliartrite e a conjuntivite. Então, são 3 sintomas importantes quando a gente fala de chikungunya, que é específico dela. Poliartralgia, que pode acontecer mais de 70 pessoas que têm chikungunya, é uma dor articular. Então, a gente observa que na dengue, a dor muscular é muito forte e na chikungunya, a dor articular é muito forte. Não, Elton. É só o vírus da Zika que pode ser transmitido da mãe para o bebê. Nem a dengue, nem a Zika, desculpa, nem a dengue, nem a febre amarela, nem a chikungunya. Tá bom? Então, ela vai gerar essa dor articular. Em algumas pessoas,
essa poliartralgia pode virar uma poliartrite. A pessoa pode ficar com 1 a 2 anos sentindo dor nas articulações, até 2 anos depois que ela se infectou com a chikungunya. Então, o problema da chikungunya, ela não é tão perigosa quanto a dengue, porque ela não tem hemorragia. Só que, por outro lado, ela pode gerar uma doença crônica, que pode durar ali até 2 anos. E ela causa conjuntivite também. Então, ela vai ter uma inflamação ali nas conjuntivas e não atrás dos olhos. Então, a gente vê algumas diferenças bem definidas das duas. Então, ó, nessa chikungunya crônica, a gente vai observar a destreza reduzida, perda de mobilidade e reações atrasadas por causa da poliartrite. Então, a pessoa ela vai ficar com as articulações inchadas, as articulações dos dedos, as mãos, joelho, cotovelo. E aí, por conta disso, ela vai ter uma destreza reduzida, porque ela está sentindo dor, ela vai perder a mobilidade, ela vai ter dificuldade para movimentar as mãos, ela vai ter uma reação atrasada, então ela perde o reflexo. Por quê? Por conta da dor, vai ficar mais lenta a movimentação. E pode gerar também ali uma uveíte, né? Uveíte é um embranquecimento dos olhos por conta da evolução da conjuntivite. Ok? Então, pode acontecer essas diferenças quando a gente fala de chikungunya. Então, fazer ali uma diferença entre chikungunya e Zika, chikungunya e dengue é bastante importante. Aqui a gente observa, essa mulher ela está com rush e com edema no rosto. Então, ela tem vermelhidão e edema no rosto, poliartrite com edema nas mãos e inchaço nos joelhos. Então, as articulações todas vão inchar. Por que o rosto incha? Porque nós temos uma grande quantidade de ossos, articulações no rosto, né? Nós temos uns 20 ossos no rosto, aí o rosto também inflama as articulações do rosto. E aí pode ficar inchado. E a gente vai observar a diferença que o rush é próximo das articulações. Então, se a pessoa está com o joelho inchado, o rush vai aparecer ali próximo das articulações. Então, não vai pegar o corpo inteiro. Na dengue, pode aparecer nas costas, no peito. Na chikungunya, é mais próximo das articulações. E o rush da Zika? O rush do vírus da Zika é o mais extenso, ok? Que vai gerar ali uma complicação mais extravagante, né? Então, a Zika tem o rush que pega densas áreas do corpo, quase o corpo inteiro. A dengue pega no corpo, só que é um rush menor, então são uma quantidade menor de manchas, de petequias. E a chikungunya, o rush vai ser próximo das articulações. E aí eu quero mostrar para vocês agora uma questão sobre diagnóstico. Certo? Aqui tem uma comparação da Zika e da chikungunya, certo? A gente pode pegar dengue. Tô com Zika na cabeça. A gente pode pegar dengue 4 vezes e a chikungunya a gente pega apenas uma, porque só tem um sorotipo. Então, a manifestação hemorrágica somente na dengue, só que a dengue clássica desaparece em 2 semanas. A chikungunya não tem manifestação hemorrágica, só que ela pode durar 1 ano e já ouvi relatos de até 2 anos com dor articular por causa da chikungunya. Certo? E eu quero mostrar para vocês agora uma interpretação. Como que a gente faz a interpretação do diagnóstico? Eu quero fazer um ELISA para chikungunya, para identificar os anticorpos. Como que eu interpreto? A gente já viu na aula passada toxoplasma, toxoplasmose positiva, IgG positivo e IgM negativo, né? Que até a Stephanie pegou toxoplasmose. Cadê a Stephanie? Não tá online. O que mais? A gente viu
falamos um pouco sobre anticorpo, falamos do IgG e do IgM, aprendemos que o IgG aparece mais rápido, demora mais para aparecer, enquanto o IgM é mais rápido. Então, para essa interpretação sorológica, a gente vai ter 4 cenários, e isso aqui que eu vou desenhar para vocês, a gente utiliza para todos os testes de anticorpo. Então, para qualquer doença, a gente pode utilizar esses 4 cenários. Menos para sífilis, HIV, hepatite bola, hepatite casa e doença de Chagas. Essas 5 doenças a gente não pode aplicar essa regra porque vai ter uma alteração. São 5 doenças que mesmo se o IgG estiver positivo, a pessoa ainda tem doença, tá? Então vamos ver o primeiro cenário. Ó, o primeiro cenário é um caso de uma pessoa que tem... Deixa eu aumentar isso aqui. Uma pessoa que tem IgM negativo e o IgG negativo também. Qual é o quadro clínico dessa pessoa? Se o IgM está negativo e o IgG também está negativo. O quadro clínico dessa pessoa vai ser suscetível. Ok? Essa pessoa, ela significa que ela não tem a doença, mas ela pode pegar a qualquer momento. Certo? Então, ela está suscetível a pegar essa doença a qualquer momento. O segundo caso que pode aparecer é quando o IgM der positivo e o IgG der negativo. Como a gente interpreta isso? A gente interpreta como fase aguda da doença. Ou seja, neste caso aqui, a pessoa está como? Doente. Certo? Ela está doente. Então, se o IgM der positivo, significa que ele está combatendo alguma infecção. E se o IgG der negativo, significa que ele ainda não foi produzido. Então, a pessoa acabou de pegar a doença e está lá combatendo. Então, sempre que o IgM der positivo e o IgG negativo, tem que tratar. Ok? Então, nesses casos, precisa de tratamento. Na próxima, aqui que a gente observa o IgM negativo e o IgG positivo. Então, o que significa isso aqui? Significa uma infecção pregressa. Ou é um caso de vacinação. Então, se a pessoa... tá errado? Vacinação. Se a pessoa, ela já teve a doença há um tempão atrás, ela tem IgG. Porque o IgG foi produzido lá naquela época e esse IgG fica circulante e tem células de memória que vão produzir mais IgG. Então, significa que é uma infecção antiga. Igual a infecção da Stephanie, que teve toxoplasmose assintomática e tem IgG, ela tem imunidade. A vacinação é a mesma coisa. Então, quando a gente se vacina, o nosso diagnóstico de quem é vacinado vai ser esse aqui: IgM negativo e IgG positivo. É isso aqui que vai aparecer no exame sorológico da pessoa que é vacinada. Ou seja, se o IgG estiver positivo, a pessoa está imune. Certo? Então, este caso aqui é um caso de imunidade. Imune. Ok? Menos se for HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis e doença de Chagas. Esse quadro não serve para as pessoas que têm uma dessas 5 doenças. Porque mesmo com IgG positivo, as pessoas têm a doença. E o último caso é quando o IgM der positivo e o IgG der positivo. O que vocês acham? A pessoa ela está doente ou imune se os dois dão positivo?
E aí, gente? Doente? Então, o Fábio acredita que está doente. Alguém acredita outra coisa? Maria Rita acredita que está imune e a Marcela acredita que está doente. Porque a presença do IgM positivo ali mostra que a pessoa está com o micro-organismo, né? Então, ela pode estar doente. Mas o IgG, ele pode gerar imunidade. A pessoa pode estar imune. Então, o que a gente entende? Quando isso acontece, a gente tem que fazer outro teste, que é chamado de teste de avidez. O teste de avidez, ele vai nos dizer se o nosso anticorpo é um anticorpo adolescente ou se ele é um anticorpo maduro. Então, veja, se os dois resultados derem positivo e a avidez estiver baixa, a pessoa está doente. Porque o anticorpo dela é um anticorpo adolescente, acabou de ser produzido. Então, mesmo tendo um IgG positivo, esse IgG é adolescente, então é um anticorpo novinho, e aí ele não dá conta rapidamente do micro-organismo. Então, nesse caso, IgM positivo, IgG positivo com baixa avidez, precisa tratar. Agora, se a pessoa estiver com alta avidez, significa que é um anticorpo maduro, significa que ela já teve a doença no passado, ou ela foi vacinada no passado, então ela tem anticorpo maduro, e ela pegou a doença de novo. Então, nesses casos, a pessoa não vai ficar doente, ela vai ficar imune. Certo? Então, quando a gente der os dois positivos, a gente precisa fazer o teste de avidez. Baixa avidez, a pessoa permanece doente, é preciso ir para o tratamento. Agora, se a avidez der alta, significa que esse anticorpo IgG é bem antigo, então é um anticorpo maduro, então a pessoa não vai ficar doente, ela está imune. Ok? Então, esses são os 4 diagnósticos que você pode aplicar nos resultados sorológicos que vocês encontrarem por aí. Alguém na drogaria, um familiar trouxe o teste sorológico, você pode utilizar essa regra para identificar se a pessoa precisa de tratamento ou não. Ok? Se alguém quiser tirar print, fica à vontade. E a gente vai comentar um pouco sobre o vírus da Zika. Bom, o vírus da Zika ele tem uma história interessante, porque ele foi descoberto em 1947. Até então, não tinha relatos. Tinha relato de, sei lá, até 47, 8 pessoas tinham tido Zika. Somente. Quando a doença é autoimune, a gente não faz esse tipo de teste, Melissa. A gente faz esse tipo de teste para doenças infecciosas, causadas por micro-organismos. Tá bom? E aí o teste de doença autoimune tem um teste específico para doença tal. Então, ó, o vírus da Zika, até 47, ele tinha tido 8 casos. Então, a gente observa aqui, durante toda a história, até 2016, teve 8 casos de Zika. E aí, de repente, por algum motivo, esse vírus infectou o Brasil e só no Nordeste teve mais de 10 mil crianças nascendo microcefálicas, com a cabeça menor do que o tamanho normal, por conta que a gestante pegou a Zika. Só que essa Zika chegou no México, chegou na Argentina, só que na África mesmo ali teve apenas 8 casos. E quando chegou na América, explodiu a quantidade de casos. Pode ser que as pessoas lá da África já tinham uma imunidade contra esse vírus e nós aqui não tínhamos. Mas mesmo assim, é uma história bem estranha, né? Eu costumo falar
que esse vírus estava em Wakanda, por isso que ninguém sabia dele. E esse vírus ele vai gerar duas doenças. Na gestante, ele vai passar pelo cordão umbilical da mãe para o bebê, gerando microcefalia. Então, o bebê de uma criança microcefálica tem que ter menos de 32 centímetros de diâmetro. Lembra que a toxoplasmose causa microcefalia e o vírus da Zika também. A maioria das doenças virais ou de micro-organismos que passam pelo cordão umbilical para o bebê vai atacar o cérebro, gerando a microcefalia. E aí a microcefalia, o cérebro não se desenvolve, é uma doença que a criança vai levar para o resto da vida, né? E aí o que acontece? Eu imagino, Catarina, minha irmã também tentou não engravidar nesse ano por conta do surto. E aí o que acontecia naquela época? A Catarina ia, colocava blusa comprida, passava repelente, não saía de casa, só andava de calça para não ser picada pelo mosquito. Porém, dados recentes comprovaram que o vírus da Zika, ele fica armazenado no testículo do homem por até 3 meses. Então, às vezes, o homem vai, pega a Zika, né? A mulher grávida está toda protegida e o homem sai na rua porque ele não tem medo, né? Aí ele pega a Zika, fica com esse rush. É um rush bem extenso, é um rush que evolui bastante no corpo inteiro. E também ele acaba ficando ali no testículo por 90 dias. E aí o caso é que, às vezes, foi o pai que passou a Zika durante a concepção. Às vezes, não foi nem ali durante a gestação em si. Pode ter sido na concepção, o vírus da Zika já foi enviado junto com o esperma. Vocês não assistiram o vídeo, né? Keila. Assista o vídeo é importante. Então, ao fazer sexo, estando grávida, é importante que use preservativo. Ok? Por quê? Porque você vai impedir que, se o homem estiver contaminado com o vírus da Zika, ele passe para a gestante, que passa para o bebê. Tá bom? Então, isso é importante. Tomar esses cuidados. Também pode causar uma doença no adulto que é chamado de síndrome de Guillain-Barré, que nós estudamos ela no semestre passado, né? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, como a Melissa perguntou, onde o anticorpo, assim, a pessoa pega o vírus da Zika, e aí o corpo dela vai e produz anticorpo para destruir o vírus da Zika, e o anticorpo realmente faz isso. Ele vai e destrói o vírus da Zika. Mas esse anticorpo começa a atacar os neurônios periféricos. Então, ao atacar o neurônio periférico, o neurônio vai morrendo e a pessoa vai tendo paralisia ascendente, uma paralisia que começa nos pés, nas mãos, e vai subindo pelas pernas, pelos braços. Quando essa paralisia chega nos músculos da respiração, a pessoa morre por parada respiratória. Ou seja, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença que não tem cura. Exatamente, Welton. E o anticorpo vai destruir a bainha de melina dos neurônios, o neurônio morre e vai gerando essa paralisia. Começa nos pés. A pessoa perde a movimentação, não consegue andar. Evolui nos braços, ela não consegue se mexer. Chegou na respiração, ela vai ficar entubada ali com respiração mecânica para o resto da vida. Então, é uma doença meio grave. Tem que tomar corticoide a vida inteira para essa doença não evoluir. Contudo, ela é bem perigosa. Então, e é um sorteio. Não tem como saber quem que teve Zika que vai pegar a síndrome de Guillain-Barré. A gente sabe que isso acontece no adulto. Pode acontecer da pessoa pegar a Zika e não ter a síndrome de Guillain-Barré. E pode acontecer da pessoa pegar a Zika e desenvolver alguns meses depois
a síndrome de Guillain-Barré. E, infelizmente, não tem cura. Então, por isso que é importante a nossa guerra contra o mosquito, né? Não deixar água parada, tirar o excesso de água ali, para que esse mosquito não se desenvolva, certo? Então, bastante importante se prevenir contra o vírus da Zika, que é transmitido pelo mesmo mosquito. Então, o Aedes vai transmitir a dengue, a Zika, a chikungunya e a febre amarela, tá bom? Então, acho que está suficiente por hoje. A gente pode encerrar nossa aula. Logo, logo teremos atividade 2, então estudem, se preparem. Não se esqueçam de assistir o vídeo, porque esse vídeo tem algumas informações importantes que podem cair em alguma questãozinha ali da atividade 2 ou da V1, tá bom? Vou colocar no Class para vocês, para quem não conseguiu acessar, terem acesso. Então, fiquem atentos, beleza? Pessoal, bom descanso para vocês. Sextou. A gente se fala agora, terça-feira, pessoal, da 80.